Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé, tá? Sempre o nosso Café com Fé. E nós vamos dar continuidade à leitura do segundo livro do profeta Samuel, capítulos 6, 7 e 8, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, tá? Quero trazer para vocês aqui uma reflexão. Não sei quem é o autor, mas ele disse assim: nada mais útil pode ser a um cristão do que ele pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus, e o dia de hoje pode ser o meu último. E essa frase mexe muito comigo, porque eu fico pensando assim: olha, Deus me dotou de um dom, de um talento, de uma capacidade muito boa, como a ti também, tá? De repente você não conhece, não sabe quais são os seus dons, mas eu vou te dizer uma coisa: se você é capaz de ouvir, se você enxerga bem, se você fala bem, se você tem uma saúde perfeita, então você tem algum dom que pode ser utilizado na obra de Deus. E qual é a obra de Deus? É ajudar as pessoas necessitadas. Certa vez perguntaram para Jesus qual era a religião verdadeira. Ele disse assim: a religião verdadeira é ajudar os órfãos e viúvas. Na época, as pessoas que mais necessitavam, além dos doentes mesmo. Então, se você quer ser um bom religioso, ajude as pessoas que precisam, porque assim você está servindo a Deus. E não tem nada que pode ser mais útil do que você pensar: eu hoje estou começando a servir a Deus. Hoje eu começo a servir, e talvez hoje seja o meu último dia. Então, eu vou fazer hoje o meu melhor. Eu vou me doar da melhor forma possível para fazer a vontade de Deus, porque eu estou começando hoje. E se hoje for o meu último dia, quando eu me encontrar com Ele, eu vou poder dizer: está aqui, Senhor, tudo que o Senhor entregou e confiou a mim, eu usei para fazer a tua obra. Amém? Vamos lá? Vamos fazer nossa oração para iniciar nossa leitura bíblica? Feche seus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, é com tanta alegria, Senhor, é com tanta alegria que nós fazemos esse devocional de hoje. Eu faço esse devocional bem mais cedo, e eu gostaria de colocar nas plataformas ainda mais cedo, para que as pessoas pudessem estar conosco antes de iniciar o seu trabalho. Mas infelizmente eu só consigo publicar depois. Por isso eu peço que o Senhor abençoe muito a vida dessa pessoa, desses irmãos que estão participando conosco desse devocional, orando e meditando na sua palavra. Abençoe esse dia de quinta-feira. Se essa pessoa estiver trabalhando, prospere o trabalho dela, fazendo-a crescer. Que o trabalho dela seja notório, notável e abençoado. E ela possa crescer neste lugar. Se ela é empregada, que cresça de cargo. Se é patrão, se já é dono do próprio negócio, que cresça cada vez mais os seus negócios. Se essa pessoa é um estudante, que o Senhor abençoe nos seus estudos e ela aprenda, absorva tudo aquilo que está aprendendo. Se é alguém que está buscando concurso público, abre ainda mais a mente e o coração, para que no dia da prova ela possa se lembrar de tudo que estudou e possa ser aprovado nessa prova. Enfim, independente da ocupação dessa pessoa, que o Senhor abençoe demais a vida dela, assim como eu te peço que abençoe ainda mais a minha vida. E que nesse devocional o Senhor nos dê o conhecimento necessário, Senhor, para entender o que o Espírito Santo quer nos trazer com as tuas escrituras. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos partir para a leitura? Lembrando a vocês que hoje é dia 3 de abril, tá? Nós vamos ler segundo livro de Samuel 6, 7 e 8 e Atos 11. Então partimos para a nossa leitura. Vamos lá. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebraram diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais: liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo,
ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom em tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, né? Exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me escolheu no lugar do teu pai e de toda a tua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, eu continuarei a celebrar diante do Senhor. E estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Capítulo 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor tinha dado descanso de todos os inimigos ao seu redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse a ele: veja, Natã, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa tenda simples. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. E naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até hoje eu nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tinha ido com os israelitas, eu nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Eu nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Eu estive com você por onde andou e eu destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. As nações não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que os nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei meu reino.
Ele é que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então Natã voltou a Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, diz ainda que dará ao seu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais eu posso te dizer? Tu sabe como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor. Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro como tu. Engrandeceste o teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes. Removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel o teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, eu sou teu servo. Faz o que tu prometestes ao meu respeito e da minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, o soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Vamos partir para o capítulo 8. Eu só quero que você grave comigo aqui o versículo, versículo 4 e 5, tá bom? Depois a gente comenta o versículo 4 e 5. Mas vamos lá para o capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, que era a sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe. Fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos do seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado. De Edom, Moabe, Amon, da Filístia, de Ameleque,
além de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos do seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do seu exército, e Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. E agora vamos partir para Atos capítulo 11. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Gentios aqui do capítulo 10, tá? Cornélio e sua família. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Pedro disse: eu estava na cidade de Jope, e enquanto eu orava, num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando eu olhei dentro do lençol, eu vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, além de répteis e aves. Eu ouvi uma voz me dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Eu jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados da Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem questionar nada. Esses 6 irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa de um homem que havia mandado me buscar. Ele nos contou como que um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: nós vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene, ou melhor, de Chipre e Cirene até a Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali eles permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia,
cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Aleluia. Vamos voltar aqui. Nós terminamos agora, tá? Nosso devocional, nossa leitura. Mas vamos voltar ali no capítulo 7, versículos 4 e 5, como eu comentei com vocês. Vamos lá. Eu vou trazer aqui a biografia. Davi já estava morando no seu palácio, com madeira nobre das melhores, e vivendo em paz, tinha descansado das guerras, então ele pensou consigo, nossa, como eu moro num lugar bom. Mas como é que pode acontecer de eu, sendo um homem mortal, né, um pequeno homem como eu, morar numa casa dessa, enquanto a arca de Deus, que representa o próprio Deus, está ficando dentro de uma tenda? Então ele chamou o profeta Natan e falou assim: Natan, olha só, olha para mim, olha o que eu tenho, olha onde eu estou morando, olha onde que eu durmo, olha a mesa em que eu me alimento. Mas quem sou eu para ter tudo isso enquanto a arca de Deus fica dentro de uma tenda de lona, de pele de animal ali? Como assim? E o profeta Natan, que já acompanhava Davi durante algum tempo, em todas as vezes, aqui eu quero que você frise e coloque em letras garrafais, maiúsculas, negrito, itálico, sublinhado, em todas as batalhas que Davi ia entrar, ele chamava Natan e perguntava: Natan, eu devo entrar nessa batalha? Deus vai conosco? E ele fazia isso antes com Samuel. Enquanto Samuel vivia, ele perguntava: Samuel, devo ir? Quando Samuel não podia, ele procurava um outro sacerdote e perguntava, ele consultava ao Senhor. Então, resumindo, antes de fazer qualquer coisa, Davi sempre perguntava a Deus: devo fazer? Posso fazer? Como devo fazer? Com quem devo fazer? E aí, quando Davi chamou Natan estava acostumado. Uai, Davi, tudo que você faz, Deus te prospera. Tudo que você pede para Deus, Deus diz sim. Sempre que você pergunta para o Senhor, Ele te confirma. Quando Ele diz não para a maneira como você queria fazer. Mas Ele diz sim para aquilo que você deseja fazer. Quando Ele diz não, às vezes é no tempo. Mas Ele diz daqui a pouco. Então, se Deus sempre diz sim para você, amigão, manda bala, arrocha, arrasta para cima. Só que, quando Natan foi para sua própria casa, versículo 4, naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natan: volta lá para Davi, volta à casa de Davi, volta para ele e diz assim: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, eu nunca morei numa casa. Eu sempre acompanhei o povo em todo lugar dentro dessa tenda, num tabernáculo. Eu nunca questionei, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Eu nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Por isso, Natan, volte para o meu servo Davi e diz: assim diz o Senhor. Tá? Porque antes você falou por si mesmo, Natan. Antes você disse por si mesmo, mas volta para ele agora e diz: assim diz o Senhor. Tá? E aí eu volto a resumir. Deus não disse para Davi que o plano dele não era bom. Deus elogiou Davi. Falou: agora, assim diz o Senhor, eu estou contigo, Davi. Eu te acompanho, eu te tirei lá do lugar onde você cuidava das ovelhas do seu pai, abandonado, rejeitado, esquecido. Seus irmãos estavam no exército de Saul, seu pai vivia mandando pão e queijo para eles, enquanto você estava ali esquecido, tocando harpa perto das minhas ovelhas. Eu fui lá onde você estava esquecido, abandonado, deixado, eu tirei você de lá e coloquei você aqui. Eu estou contigo, Davi. Eu te dei tudo que você tem, mas isso que você está planejando, não vou permitir você fazer. Eu vou estabelecer o seu reino. Eu vou fazer com que da tua casa surja um novo rei e uma dinastia. O seu filho, o que descender de você, eu vou permitir que construa uma casa para mim, mas você não. Você entende que o plano de Davi ainda foi aceito? É como eu te disse, não do jeito que Davi queria, não no tempo que Davi queria, mas o que Davi queria. O que eu estou tentando fazer você entender é o seguinte, agora eu não me lembro qual o capítulo, se é Jeremias 29, em que Deus fala assim: eu é que sei os pensamentos que tem sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que vocês desejam. Olha só, aquilo que deseja o teu coração, Deus quer dar para você, mas vai ser do jeito dele, no tempo dele. Davi, ele não queria algo para si mesmo. Ele já tinha o que era dele, ele já tinha uma casa, um palácio real, uma cama super king size. Ele já tinha uma mesa maravilhosa que cabia 60 pessoas e a mesa farta para todas 60. Ele já tinha tudo que precisava. O que ele queria não era para ele mesmo, era para honrar a Deus. E quando ele falou assim, vou construir, e Natan disse, vai, Deus disse, não, não vai. Não você. O teu desejo é muito bom. Eu gostei do que você planejou, eu gostei do que você desejou, eu gostei de ter brotado no teu coração esse desejo. E eu vou realizar. Mas vai ser seu filho. Agora guarde no seu coração. Deus conhece tudo o que você planeja. Porque dos homens procede o desejo do coração, mas é de Deus que vem a resposta da boca. Deus quer te dar tudo o que você deseja. Só que diferente. Porque Deus quer melhorar, Deus quer dar um upgrade naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, naquilo que você anseia. Então às vezes você está buscando tão fixamente um objetivo, quando Deus está dizendo assim, eu tenho algo muito mais. Não sei se conjuguei da forma certa, mas vamos lá. Eu tenho algo muito melhor para você. Muito maior. Assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos, diz o Senhor. Você está planejando algo, eu quero te dar algo melhor, maior, mas do meu jeito e no meu tempo. Então, guarde essa palavra, guarde essa reflexão no seu coração. Deus, Ele tem algo muito maravilhoso para você. Muito, muito. Mas vai ser do jeito dele, no tempo dele. Eu vim aqui para, como igual o profeta Natan, dizer o seguinte: Deus sempre tem te abençoado, mas faça as coisas do jeito dele, no tempo dele. Nunca deixe de consultar ao Senhor. Nunca deixe de perguntar a Deus como, quando e onde fazer. Porque Ele vai te responder. E do jeito que Ele fizer, quando Ele fizer, com quem Ele fizer, vai ser o melhor para a sua vida. Bom, fechamos aqui o nosso devocional de hoje. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, Deus te guarde, te proteja, te prospere. E espero que amanhã, sexta-feira, dia 4, estejamos juntos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor com o nosso devocional, nosso Café com Fé. Fique com Deus e até amanhã em nome de Jesus.